Ok, estamos começando a segunda parte da aula sobre princípios constitucionais do processo penal. Na primeira parte da aula, nós analisamos 4 princípios. O princípio do devido processo legal, o princípio da razoável duração do processo, que para mim está atrelado, ou seja, nós devemos ter um processo devido. Logo, tem o juiz natural, tem o juiz imparcial, o juiz comprometido com os direitos constitucionais das partes, mas deve ter também a duração razoável do processo, né? Que respeite a razoável duração do processo. Depois eu falei do princípio do sistema acusatório, do processo acusatório, que é também uma das garantias, e finalmente falei do princípio da publicidade e da fundamentação da decisão judicial, apontando e apresentando os artigos e incisos da Constituição Federal, onde esses dispositivos estão albergados. Agora, nesse segundo momento, nós vamos falar sobre 2 princípios que estão igualmente presentes na nossa Constituição e que precisam ser vislumbrados com grande cuidado e atenção, porque constituem efetivamente cernes do processo penal. Vamos lá, vamos falar do princípio do contraditório. Então, seria o 5º princípio, o princípio do contraditório. O princípio do contraditório. E tanto o princípio do contraditório quanto o princípio da ampla defesa, eles estão no mesmo dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, a saber, o inciso 55. Vamos lá aqui, contraditório 55. Vamos dar uma olhada lá? Vamos comigo até a Constituição Federal para que vejamos o texto. Então, se nós olharmos o artigo 5º, deixa eu tirar isso aqui, vou lá para o iniciozinho da Constituição, que nós estávamos lá atrás. Então, inciso 55. Olha o que está disposto aqui no artigo 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, vamos olhar primeiro o que significaria o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele se divide em 2 dimensões ou em 2 aspectos. O primeiro é o direito à informação. É o direito a que tem os litigantes, as partes do processo, de serem informados de que a parte contrária apresentou algum documento, juntou alguma petição, se valeu de alguma prova. Então, o contraditório é, em primeiro lugar, a informação. E, em segundo lugar, o poder e o direito de contestar, de contradizer aquilo que foi alegado, aquilo que foi exposto, aquilo que foi apresentado em seu desfavor ou em desfavor de sua tese. Então, o princípio do contraditório, ele então está bifurcado. O princípio do contraditório significa, em primeiro lugar, o direito de saber o que fez a parte contrária. É a vedação da prova secreta, a vedação daquela prova que é trazida à apreciação do juiz, mas a parte contrária não fica sabendo. E o juiz vai utilizar essa prova para fundamentar a sua decisão. É exatamente por isso, minha amiga Aline, que não é recomendado que o juiz use como elemento para a sua fundamentação as provas produzidas durante o inquérito policial. E por quê? Porque naquela fase da investigação não havia contraditório. Então, imagine, por exemplo, uma testemunha que foi ouvida lá. Ela deve ser reinquirida agora
Porque nesse momento nós vamos honrar o princípio da oralidade, ou seja, o juiz vai estar olhando para ela, vai poder colher, e assim o depoimento da testemunha terá o grau de convencimento eventual que deveria ter uma manifestação que é vista. O juiz pode olhar nos olhos daquela pessoa que está sendo objeto de um depoimento, está fazendo o seu depoimento ou, eventualmente, está dando o seu testemunho. Então, essa possibilidade de ser arguído pelo Ministério Público e pela defesa, na ordem que é importante. Se as testemunhas são de acusação, primeiro pergunta o Ministério Público. Se as testemunhas são de defesa, primeiro pergunta a defesa, né, o advogado de defesa. Quando a gente garante o contraditório, nós temos uma maior segurança na produção de prova, de tal maneira que o pacote anticrimes, Edilson, se liga nisso, veja a radicalidade que o pacote anticrimes trouxe, né, a Lei 13.964, que determinou que o inquérito policial, nas peças que podem ser repetidas e devem ser repetidas no contraditório, não acompanhe. Do inquérito policial só acompanha os autos da ação penal, aquelas provas que não podem ser repetidas, as perícias, eventualmente, aquilo que não pode ser produzido de novo, ou não deva ser produzido de novo, para que o juiz do processo, o juiz da ação penal, não seja contaminado pela produção de provas e não se envolva pessoalmente. É por isso que a divisão de tarefas, o juiz das garantias, e ele é chamado de juiz das garantias, porque incumbe-lhe garantir, proteger, defender os interesses daquele que é visto como investigado, como suspeito, durante o inquérito policial. E ele passa a bola para o juiz da instrução e julgamento no momento mesmo em que recebe a denúncia ou queixa. Então, no momento que ele recebeu a denúncia, acabou o seu papel, passa a bola. De certa forma, o objetivo é que o juiz da instrução, entenda, Tatá, o juiz da instrução, ele não esteja contaminado nem envolvido na fase anterior, que era uma fase inquisitorial, onde provas produzidas fora do contraditório foram produzidas, porque o delegado de polícia interroga sozinho as testemunhas, sozinho ele interroga o suspeito e a vítima. Essas provas foram produzidas fora do contraditório, não devem ser bases para as decisões judiciais, e a Lei 13.964 chega à radicalidade de dizer que o inquérito não acompanha a ação penal para que não haja essa contaminação. Então, entendemos o princípio do contraditório. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? Para que a gente não saia nessa correria aqui e acabe atropelando as possibilidades de vocês levantarem relevantes questões que sejam pertinentes. Então, a gente teria o direito à informação, e, por outro lado, o direito à contestação daquilo que foi apresentado ou argumentado pela outra parte. Em sexto lugar, no mesmo dispositivo legal, está o princípio da ampla defesa. Está no mesmo dispositivo legal. E é importante entendermos o que seria a ampla defesa. Eu gostaria de destacar 4 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à defesa técnica. O segundo aspecto diz respeito à defesa efetiva. O terceiro aspecto, a defesa pessoal positiva. E o quarto aspecto, a defesa pessoal negativa. Vamos entender todos esses elementos presentes na ampla defesa. Geralmente, quando a gente fala de ampla defesa, as pessoas têm o seguinte conceito, minha amiga Márcia.
As pessoas têm a ideia de que ampla defesa, e talvez você que foi minha aluna de processo penal 1 deve ter me ouvido falar isso em sala de aula, a ampla defesa é o direito de utilizar todos os meios de prova disponíveis para demonstrar a veracidade de sua tese. Então, por ampla defesa, o conceito geral, o conceito comum, é a possibilidade de utilizar todos os meios de provas disponíveis para demonstrar a efetividade de sua tese. Mas a gente pode aprofundar a questão da ampla defesa. O que seria a ampla defesa? Seria a possibilidade e a necessidade de que qualquer um que esteja sendo acusado de ter cometido um crime, tenha acesso a um defensor com instrução, formação, capacidade para lhe representar. Mais uma vez, eu trago à baila e à memória de vocês o significado da palavra advocatum, advogado, aquele que é chamado para usar a voz em lugar ou em favor de alguém. Ele junta a sua voz em favor de alguém. Advocatum, não é? Então, é importante que esse indivíduo esteja presente em todos os atos do processo. Ora, seria um ataque à ampla defesa, por exemplo, a hipótese de um indivíduo que, uma vez supostamente para não constranger a vítima ou alguma testemunha, o juiz concede que se retire da sala de audiências o réu e também o seu advogado. Ora, o réu, tudo bem, é possível, justificado, fundamentado, é possível fazê-lo retirar para que não haja constrangimento à vítima e ela possa depor desembaraçadamente. Mas nunca pedir o afastamento do seu defensor. O advogado é nulo qualquer ato do processo em que não haja a presença do advogado. Ainda que seja um advogado ativo, ainda que seja um advogado nomeado pelo juiz, porque o advogado titular na relação do processo, sem justificativa, ausentou-se, não se manifestou presente, não esteve presente para a audiência, nem mandou justificativa para a sua ausência. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade do juiz nomear um advogado ativo para substituí-lo no ato processual, desde que isso não caracterize significativo problema ou prejuízo ao direito do réu. Então, defesa técnica, mas não apenas uma defesa técnica, uma defesa efetiva. O que seria a defesa efetiva? Defesa efetiva é aquela defesa técnica e eficaz. Às vezes o indivíduo está lá, é advogado, ele é formado, mas ele não participou do nosso curso de processo penal. O que é que podemos imaginar? Esse camarada talvez não esteja preparado para a sua atuação efetiva, não tem todas as informações e não está atento. Então, é possível que o juiz, imagina que constrangimento, meus amigos, é possível que o juiz reconheça que o réu está sem defesa. Não porque não haja advogado, mas porque o advogado que o acompanha não tem a mínima competência ou condição de atuar efetivamente no processo. Ora, infelizmente, eu já vi isso acontecer e é muito desagradável e muito constrangedor. Muito bem, defesa técnica, defesa efetiva. Defesa pessoal, sim. O Código de Processo Penal estabeleceu que o interrogatório do acusado é uma oportunidade de autodefesa, defesa pessoal. O que significa defesa pessoal? É o próprio réu se defendendo. Por isso, e aí é importante que a gente entenda, Adeildo, que o que aconteceu foi o seguinte: a reforma do Código de Processo Penal de 2008 e depois em 2011 é confirmado, o interrogatório deixa de ocupar o lugar que ocupava anteriormente no início da audiência de instrução e julgamento e agora o interrogatório passou a ser o último ato da fase probatória da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, depois do interrogatório do acusado, virão apenas os debates, as alegações finais da acusação e da defesa. Mas o interrogado, no momento em que ele vai depor, o réu, o acusado, ele ouviu o que disse
e depois a vítima, ele ouviu as testemunhas de acusação, ele ouviu as testemunhas de defesa, ele ouviu os peritos, ele participou de tudo e agora ele pode dizer: isso não é verdade, aquilo que foi atribuído a mim, aquilo que foi falado a meu respeito não condiz com a verdade. Eu posso dizer, e eu tenho tais e tais argumentos para demonstrar a minha inocência. Daí a importância que nós respeitemos o lugar da defesa pessoal. E essa defesa pessoal, ou autodefesa, eu disse que ela é positiva e negativa. E por que é uma defesa positiva? O que seria uma defesa positiva? É o exemplo que eu dei agora, né, do indivíduo que afirma a sua inocência e utiliza argumentos para demonstrar a sua inocência. Mas a defesa pessoal também tem uma faceta ou uma dimensão negativa. O que seria a defesa pessoal negativa? É o direito do réu de não produzir provas contra si mesmo. Também está garantido esse direito na Constituição. Esse direito de não ter que depor, de permanecer em silêncio, se o quiser. E é exatamente por isso, e eu não sei se comentamos isso em outro momento, Matheus, é exatamente por isso que no Código de Processo Penal, o artigo 260 teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E a razão é simples: não faz sentido obrigar um indivíduo a ir e a comparecer por força de uma intimação à presença do juiz, se ele pode ficar em silêncio. Se o juiz não viu razão para determinar a prisão preventiva, também não faz sentido a condução coercitiva do réu. Não faz sentido a condução coercitiva do réu para depor. Porque se ele tem o direito de ficar em silêncio, é uma forma de silêncio abster-se de comparecer. Então, se o réu não se fez presente nem justificou a sua ausência, deve o magistrado compreender que aquilo é expressão do direito pessoal negativo, aquele direito de permanecer em silêncio. Bom, um outro princípio extremamente importante e que nós vamos vislumbrar aqui em sétimo lugar. Deixa eu ver aqui, parece que tem alguma questão no chat aqui. Deixa eu ver. Arthur, por favor, Matheus, qual é a dúvida? Diga lá, meu amigo. Marco, boa noite. Sobre essa questão desse princípio de você não poder provar contra si mesmo, eu vi que você não é obrigado a fazer o teste do bafômetro porque você não deve criar para si mesmo, contra si mesmo. E tem um caso de você ser abordado pela seca e você não quer fazer o teste do bafômetro. O guarda de trânsito ou a polícia de trânsito é obrigada a deixar embora ou ela tem que fazer um procedimento mesmo não querendo fazer o teste do bafômetro? Foi interessante a sua pergunta, e é preciso lembrar que esse princípio da defesa pessoal negativa é algo que chegou até nós do direito romano, não é? O princípio do nemo tenuto si detergere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir, a agir em seu próprio prejuízo. Então, o indivíduo não é obrigado a produzir prova contra si, então ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas, se houver evidências, e inclusive houve uma mudança legislativa para adequar, se há evidências de que ele está embriagado, é possível que os policiais sirvam como prova testemunhal e ele, a partir da prova testemunhal, imaginada como uma prova suficiente, ele possa ser levado à delegacia de polícia para o devido procedimento. Lá na delegacia de polícia, ele também não será obrigado a se submeter à prova, né, a produção de prova, fazer o teste do bafômetro. Ele não pode ser jamais obrigado a fazer isso. E se o for, gera nulidade absoluta e aquele princípio que a gente já conhece e que vamos mencionar aqui, o princípio do afastamento da prova ilícita do processo. Ninguém pode ser obrigado. Mas, e eu acho que em bom lugar, em bom momento, se admite as provas testemunhais dos policiais que acompanham o indivíduo, que
traz a evidência que o fez uso de álcool ou drogas e por isso não teria condições de dirigir o veículo automotor. Entendeu, Matheus? Compreendeu? Entendido, Martor. Obrigado. Valeu, cara. Então vamos voltar lá para o quadro para falar do princípio da presunção da inocência, ou também chamado de princípio da presunção da não culpabilidade. Então, princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. Esse é um dos princípios mais discutidos, né? Mais discutidos nos últimos tempos, né? Princípio, artigo, inciso 57. Inciso 57. Vamos dar uma olhada nele? Vamos dar uma olhada nele lá no Código, lá na Constituição, digo. Vamos ver como é que ele está lá esculpido. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que significa dizer que durante o processo ele será considerado inocente. Porque se ele não é culpado, a consequência lógica é que presume-se que ele é inocente. Muito debate, e parece vazio, se o correto é falar da não culpabilidade ou presunção da inocência, se essas coisas seriam ontologicamente diferentes e tal. Eu acho que isso é uma discussão meio vazia e meio um debate em que os teóricos querem fazer a ferro e força valer o seu pensamento. O importante é que o pressuposto da pena é a culpa. O pressuposto da pena é a culpa. Sem culpa não pode haver pena. E esse é um problema. Problema por quê, Tainá? Porque a mesma lei que até agora louvamos, elogiamos, a Lei 13.964, trouxe uma novidade. Qual foi o debate que ocupou o Brasil durante quase uma década? A discussão era: é possível ou não é possível o cumprimento provisório da pena após o trânsito em julgado na segunda instância? Esse foi o debate e nós tivemos uma mudança de posições do Supremo Tribunal Federal. A partir de 1988, né, a primeira posição depois de 1988 é que seria possível o cumprimento provisório da pena, até que o ministro Eros Grau apresentou uma interpretação diferente e levou ao Supremo Tribunal Federal a mudar de opinião. Então, o Supremo Tribunal Federal alterou o seu entendimento, que permitia a prisão em segunda instância, depois de transitar em julgado na segunda instância, e manteve-se essa posição aproximadamente de 2009 até 2016. Foi um presente de aniversário, foi no dia 17 de fevereiro de 2016 que mudou o entendimento. Meu aniversário é no dia 18, eu não me lembro da data, quando, pela lógica, né, argumentativa do ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal mudou de posição, admitindo a prisão depois do trânsito em julgado na segunda instância. A lógica de Teori Zavascki é interessante, muito embora eu não concorde com ela, mas eu quero expor para vocês verem como ela é bonitinha e como eu consegui fazer um desenho gráfico disso aqui, e eu acho que ficou interessante. Imaginem o seguinte. Aqui nós teríamos o processo e vamos analisá-lo em diferentes momentos.
Ora, imagine aqui quando nós iniciamos a ação penal. Ora, no momento inicial da ação penal, a presunção da inocência é máxima e a culpabilidade é mínima. Não é? No momento alfa aqui, mas aí o indivíduo é condenado na primeira instância. Ele é condenado na primeira instância e recorre. E aí, agora, no momento da condenação em segunda instância, já há um nível mais amplo de certeza da culpabilidade. E aí ele recorre, e aí nós iríamos ter cada vez uma forma maior de culpabilidade. Teori Zavascki diz que a presunção da inocência, ou presunção de não culpabilidade, ela não é estável do início do processo até o final, mas ela passa por diferentes momentos. Ela passaria por diferentes momentos, de tal maneira que ela vai diminuindo à medida que o indivíduo é condenado. Eu acho essa ideia muito legal, só tem um problema, não está na Constituição. Porque o que está na Constituição é outra história. O que está na Constituição, a lógica de teoria, veja como é que é importante que a gente tenha apego ao texto e sejamos legalistas nesse sentido. Porque o que a Constituição diz é claro, o que a Constituição diz é que ninguém será considerado até o trânsito em julgado. Para a Constituição, a presunção de não culpabilidade não se reduz com o passar do processo. Essa estava na cabeça de Teori Zavascki, mas não pode ser admitido por nós, né? Não faz sentido. Aí você está dizendo, mas isso aumenta a impunidade. Gente, aumenta a impunidade, mas também garante que pessoas inocentes não venham a cumprir pena quando não seria o caso ou não seria necessário que assim fosse. Eu também não quero entrar aqui, nem talvez a gente até marque um dia aí para conversarmos somente sobre esse tema. Mas o fato é que o Código de Processo Penal, quando foi tratar do tribunal do júri, estabeleceu que, se o indivíduo for condenado pelo tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos, imaginem vocês, se a pena for superior a 15 anos, ele deverá recorrer em preso. Ou seja, deve ser preso imediatamente. Ou seja, e ele está cumprindo pena? Não. Edilson, não está cumprindo pena. O que ele está fazendo ele está cumprindo provisoriamente a pena. Ou seja, não devíamos falar de pena, porque tecnicamente a pena pressupõe a culpa. Então não pode haver pena sem culpa, mas nesse caso há pena sem culpa. O cara já está cumprindo provisoriamente a pena. Agora, Matheus, que conversa é essa de cumprir provisoriamente a pena? Quando é que, se eu for absolvido, quem é que me devolve os meses que eu passei preso na prisão? Por que é provisório? Só é provisório aquilo que pode ser desfeito. O que não pode ser desfeito não tem caráter provisório. Ora, então, uma prisão até pode ser provisória, mas uma pena nunca pode ser provisória, porque uma vez impingida a pena não tem como voltar atrás. Né? E aqui estamos fora daqueles argumentos da prisão preventiva do artigo 312, 313 do CPP. Né? Então, estamos, de fato, numa esfera muito perigosa, muito perigosa. Estamos chegando à última aqui, o último dos princípios constitucionais que eu gostaria de comentar na aula de hoje. Marto, desculpa. Ou não? Oi. Sobre essa questão ainda da pena que o senhor falou, sobre, tipo, não pode a pena, mas, tipo, quando tem as ressocializações, as coisas que, tipo, os presos podem ir para o semiaberto com o tempo, né, com as ressocializações, isso, não, de qualquer forma, não vai diminuir o tempo da pena, né, para determinados tipos de crime? Não, veja só, diminuir o tempo da pena nunca diminui. Você tem uma pena em outro modelo, porque, por exemplo, a pena é de reclusão, e a pena de reclusão admite o regime fechado, semiaberto e aberto. E o indivíduo tem o direito à progressão da pena. Ele sai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ele tem ainda
O livramento condicional, ele pode ser condicionalmente, mas veja só, ele estará em observação e se ele fizer qualquer ato ilegítimo, ele voltará para cumprir a pena que lhe faltava cumprir. Ou seja, o que você tem não é uma diminuição da pena, mas uma forma diversa ou diferente de cumprir a pena ou num contexto diferente em que o indivíduo está. Mas não é uma redução. Por exemplo, o indivíduo que trabalha, a questão da remissão da pena. O indivíduo que trabalha 3 dias, ele não reduz a pena em 1, ou seja, Sim, sim. ele está fazendo remissão, isso não é uma pena menor, ele está trabalhando, ele está buscando, da forma que a lei previu e determinou para ele, uma maneira de reduzir a pena, de reduzir o tempo preso, mas pagar a pena de outro modo, porque agora não é só a limitação da liberdade, é também o serviço ou o trabalho para compensar. Ele está como se fosse cumprindo simultaneamente 2 penas. Essa é a lógica da remissão da pena, esse instituto, que não reduz o tempo, mas é como se você estivesse pagando 2 vezes, o que agiliza o cumprimento da sua pena. Não sei se você entendeu o que eu quis colocar aí. Entendi, Matheus. Obrigado, Breno. Nada, velho. Obrigado. Beleza. Então, nós vamos falar agora do 8º princípio, que é inadmissibilidade das penas ilícitas. Princípio da inadmissibilidade. 8º princípio. Princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Inadmissibilidade das provas ilícitas. Inadmissibilidade das provas ilícitas. Ora, esse está elencado no inciso 56. Vamos dar uma olhada nele. Inadmissibilidade das provas ilícitas. O que é que diz aqui? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso aí levanta 2 questões que eu quero comentar com vocês nesses últimos minutos da nossa aula. O primeiro problema é o seguinte: se a prova foi obtida por meios ilícitos, ela não é idônea para ser utilizada pelo magistrado. Isso porque, observem, se o magistrado pudesse admitir para qualquer fim a prova ilícita, isso estaria estimulando as pessoas a produzirem provas ilícitas. Não, eu vou receber uma multa, mas vai funcionar, vai realizar no processo a sua função. A inadmissibilidade das provas ilícitas tem por objetivo o desestímulo completo à produção de provas que desrespeitem direitos constitucionais ou legais do cidadão. A busca e a apreensão sem ordem judicial, a interceptação telefônica não autorizada, tudo isso é invasão dos direitos. É preciso que nós nos lembremos que o Estado é o Leviatã, que precisa ser contido, um monstro mitológico que quer avançar contra teus direitos e tuas garantias. Então é preciso refrear essa força. E a lei e o Estado deve se valer, o poder judiciário ele deve ser autônomo e independente para que possa refrear o poder executivo e as forças policiais que eventualmente queiram invadir os direitos dos indivíduos. Por isso é inadmissível a prova ilícita. E também é inadmissível a prova que decorre da prova ilícita. É preciso que nós nos lembremos do que fala aquela teoria norte-americana que chegou até nós, né? A teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, se tem uma prova ilícita, ela deve ser afastada, mas também todas aquelas que frutificarem desta árvore, desta prova ilícita. Por exemplo, se um indivíduo é submetido à tortura e, através da tortura, os policiais ficam sabendo que na casa dele existe uma quantidade de drogas, estas drogas não poderão ser utilizadas como prova material do crime de tráfico de drogas, por exemplo.
Por quê? A razão é simples, porque essa prova foi alcançada através do depoimento em tortura, né, o interrogatório em tortura, e isso aqui maculou, manchou de vício a prova dela decorrente. Então, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas está ancorado ou regulado pelo Código de Processo Penal, afastando também as provas decorrentes. Há duas exceções que nós estudamos lá, que é a exceção do meio independente, a fonte independente, ou da descoberta necessária. A descoberta seria necessária. A gente tem menos de 1 minuto aqui para terminar. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer estarmos juntos. O nosso pessoal tem que produzir um material e a gente vai ter uma reunião ainda no nosso grupo para discutir essa questão da necessidade de ter material e a gente possa oferecer material para vocês acompanharem. Paz e bem, meus amigos. Até terça-feira que vem.